Senhor presidente, deputado Marcos Vinícius, senhores deputados ainda presentes neste expediente final, cidadãos que ainda nos acompanham pelas redes sociais, pela TV Alerj, imprensa, trabalhadoras e trabalhadores aqui da Alerj. Senhor presidente, eu queria, antes de intervir em relação ao tema que preparei, queria fazer dois comentários iniciais. Evidentemente, queria comentar os desafios que se colocam ainda para nós, aqui na Assembleia Legislativa, após esta decisão, a meu ver, esta malfadada decisão de aprovar a alienação das ações da SEDAI, mas se colocam para nós alguns desafios que serão ainda motivo de intenso debate, deputado Eliomar Coelho. A necessidade que teremos de intervir, ainda que disputemos essa decisão no plano jurídico, mas a necessidade de intervir no processo de modelagem que vai ser definido e que antecede a alienação propriamente dita das ações. E nesse processo teremos que ver se ainda é possível restaurar alguns aspectos que foram perdidos aqui, como, por exemplo, a preocupação de muitos deputados e deputadas com a situação dos quase 6 mil trabalhadores e trabalhadoras da SEDAI, para que não fiquem sem perspectiva logo após a privatização, se ela for efetivada, e caiam no desemprego, caiam em processo de demissão, como aconteceu nas experiências fluminenses de privatização de outros serviços públicos, com a Conerj, com a Serj, enfim, com a empresa estadual de trens, com o metrô. Teremos que ver se é possível também intervir no sentido de garantir que nesse processo de modelagem, afinal de contas, os municípios participem do debate. São 64 municípios implicados nessa discussão, são entes federados e devem ter, e certamente têm o que dizer a respeito da gestão da água em seus respectivos territórios. Ainda teremos que recuperar outro ponto perdido aqui nos destaques, aspecto trazido pela bancada do PSDB em relação à definição nesse processo de modelagem, deputado Luiz Paulo, afinal de contas, o que ainda poderá ficar sob a tutela, sob a gestão, sob o controle acionário do Estado através da SEDAI. Falo aqui das atividades de produção, das atividades de tratamento e das atividades relacionadas à macrodistribuição da água. Essa é uma definição que ainda está por vir e nós poderemos intervir nesse debate no processo mesmo de modelagem. Ainda poderemos trazer para o centro do debate um tema que iniciamos a discussão, iniciamos a sua discussão. Deputado Eliomar Coelho, inclusive, num dado momento foi importante a intervenção que fez numa questão de ordem, numa simples, mas efetiva questão de ordem, que permitiu que ampliássemos o debate, que depois foi interrompido, sobre a agência metropolitana. Esse debate tem que voltar, deputado Geraldo Moreira, porque, na verdade, há um conjunto de municípios na região metropolitana que precisarão definir em conjunto, em consórcio, em consenso ou por maioria, a gestão da água, se vai ser o tratamento, se vai ser a produção, se vai ser a macrodistribuição ou se vai ser apenas a distribuição das concessionárias privadas para os consumidores. Portanto, ainda há muita coisa a ser discutida, embora a reversão da decisão das ações, da alienação das ações, só possa ser feita, se eventualmente o for, no plano judicial, mas do ponto de vista legislativo, a Assembleia ainda pode opinar de várias formas para minorar, atenuar, aplacar os efeitos deletérios desta malfadada decisão. Queria também, nessa introdução, que já vai se alongando, sinalizar que amanhã teremos uma importante audiência pública na Comissão de Educação, tratando da questão da FAETEC. O início do ano letivo de 2017 no estado do Rio de Janeiro é um verdadeiro desencanto, não apenas na rede FAETEC, mas também na rede da SEDUC, mas também no ensino superior estadual. Aliás, em muitos lugares, sequer se conseguiu completar o ano de 2016. Então, amanhã faremos uma audiência pública para termos um balanço crítico da situação da FAETEC, que nem lançou ainda um edital de seleção de novos alunos para o ano de 2017. Mas eu queria, no tempo que ainda me resta, introduzir um tema
Eu sei que talvez não possa desenvolvê-lo todo hoje, mas eu estou muito preocupado, deputado Marcos Vinícius, que preside esse expediente final, Geraldo Moreira, Eliomar Coelho, Luiz Paulo Correia da Rocha, estou muito preocupado com o destino do Plano Nacional de Educação. O Plano Nacional de Educação é Lei Federal 13.005 de 2014, que é um plano decenal que prevê 20 metas para a educação brasileira, ou seja, 20 horizontes a serem atingidos pela educação nacional até o ano de 2024, que tratam, por exemplo, da universalização da educação infantil, da universalização do ensino médio, da ampliação da oferta de ensino fundamental com educação integral, da valorização do magistério, dos processos de inclusão nas redes regulares de ensino das pessoas com necessidades educacionais especiais, enfim, uma série da questão da educação profissional. Entretanto, há vários elementos na conjuntura atual que depõem significativamente contra o cumprimento dessas metas. Por um lado, a possibilidade de perdermos uma importante fonte de recursos adicionais para a educação, consagrada na Lei Federal 12.858 de 2013, que foi a lei que assegurou destinação de recursos decorrentes da exploração do petróleo e do gás natural para a educação, royalties e recursos também do Fundo Social do Petróleo. Com o processo de entrega do pré-sal às grandes petrolíferas internacionais e a perda de controle por parte da União da gestão dessa produção, esses recursos certamente não chegarão à educação nacional. Da mesma maneira, a emenda constitucional 93 de 2016, que limitou por 20 anos investimentos nas áreas sociais, inclusive na educação, perturba fortemente, aliás, a emenda 95 de 2016, perturba fortemente os investimentos em educação. Igualmente, a emenda constitucional, esta sim, 93 de 2016, que restaurou, vejam, as senhoras e os senhores, restaurou algo que já tinha sido excluído, um fantasma que já tinha saído do campo da educação, que é a desvinculação de receitas da União, a DRU. Pela emenda constitucional 59 de 2009, os efeitos da DRU sobre a parcela do orçamento federal vinculada à educação tinham sido extintos e o foram em 2011. Ora, com a restauração da DRU, inclusive com sua incidência na área de educação, a União agora pode, de novo, não investir até 30%, que antes era 20%, agora até 30% dos recursos vinculados à educação poderá usá-los para cobrir outras despesas. Ou seja, com a DRU, de novo, batendo nas portas da educação, com um percentual ainda maior, com um congelamento de investimentos na área social por 2 décadas, com as perdas dos novos recursos que adviriam da Lei Federal de 2013, oriundos da economia do petróleo, a educação fica fortemente ameaçada, inclusive o cumprimento da meta 20 do Plano Nacional de Educação, que é uma meta que dá lastro para todas as outras, que é aquela que diz o seguinte: até 2019 teremos que estar investindo 7% do PIB em educação e até o final do período de vigência do plano, 2024, teremos que estar investindo 10% do PIB em educação. Ora, essas metas vão ficando inatingíveis sem o lastro financeiro que poderia estar assegurado pelos recursos da economia do petróleo, se não tivéssemos a DRU novamente afetando a educação e se não tivéssemos o congelamento dos investimentos na área social. Portanto, eu quero aqui dizer que é preciso tomar cuidado, o Brasil precisa tomar cuidado, porque nós vamos perder 10 anos, já estamos com muito atraso, e não me refiro aos países do chamado mundo desenvolvido. Eu me refiro à América Latina, eu me refiro ao México, à Argentina, ao Chile, entre outros países, que já produziram avanços absolutamente importantes e superiores aos nossos em áreas fundamentais, como a alfabetização. Nós ainda convivemos com o fantasma do analfabetismo em mais de 12% da população acima de 15 anos. Nós ainda convivemos com um percentual altíssimo de estudantes que não completam o ensino fundamental, que sequer ingressam no ensino médio, para não falar do percentual ainda baixo, embora tenha sido elevado nos primeiros 15 anos deste século, mas o percentual ainda baixo de jovens de 18 a 24 anos no ensino superior. Tudo isso
corre o risco de ser adiado novamente com os riscos que pairam sobre o Plano Nacional de Educação. Eu quero desenvolver esse tema com mais calma ao longo das próximas sessões. Muito obrigado, senhor presidente.